Então, sexto ano. Ontem nós mostrei a vocês um conteúdo chamado plano cartesiano. Mostrei a vocês a importância que ele tem no dia a dia, a importância que ele tem de nos trazer informações precisas e corretas. Vocês viram que existiam várias figuras, tanto na área geográfica como na área matemática. E na área matemática, mostrei a vocês que é como se o globo terrestre fosse dividido em 4 partes. Cada uma dessas partes recebe o nome de quadrantes. Então, são 4 quadrantes. Para vocês interessa inicialmente apenas o primeiro quadrante, que é a primeira parte, no caso do plano cartesiano. Tem mais informações, mas interessa a primeira parte. Vocês viram também que existem linhas horizontais e verticais. A matemática ela determinou que as linhas horizontais são as chamadas abscissas, que correspondem ao valor x. São as linhas deitadas, vamos dizer assim para vocês. E as linhas verticais que estão em pé são chamadas ordenadas, que é o valor, nós dizemos, de y. Então, por esse motivo, você já viu algumas letras na matemática. Então, no plano cartesiano, para vocês, vai ver sempre 2 letras. X na horizontal, Y na vertical. E quando eu tenho uma informação hoje, daqui para frente, nós dizendo, essa informação, para se tornar um plano cartesiano, ela segue uma ordem determinada. Nessa ordem, sempre você vai olhar primeiro para a abscissa, que é o valor de x, e depois para a ordenada, que é o valor y. Então, ou vertical. Então, marquem aí essa importância. A primeira informação que eu recebo sempre, ela vem da abscissa, que está na horizontal, é o valor de x. A segunda informação que eu recebo corresponde à ordenada, que é o valor de y. Então, isso é uma informação muito, muito importante mesmo. Então, por exemplo, na sua telinha tem uma questão da página 54, que ela fala o seguinte. Vou pegar para o nosso livro que nós lemos. Utilizando a seguinte malha quadriculada, siga os passos descritos para construir um plano cartesiano. Atenção ao numerar o sistema. Lembre-se de que as linhas que não são os passos que devem ser numerados. Então, repare que são várias linhas. Ó, tem várias linhas e várias colunas. As colunas vai de 1, no caso a 14 que ele marcou, as linhas vão subindo de 1, também está marcada até 13. Então, continuando. Após fazer a construção, marque no plano o ponto de abscissa 1 e ordenada 5. Ou seja, 1, abscissa 1 é a horizontal. Ordenada 5 é a vertical. Então, na linha quadriculada, você vai marcar um encontro entre o valor 1 e o valor 5. Aquele pontinho ali é a informação que eu quero chegar. Então, sempre a informação para você, ela vai ser dada de que forma? O primeiro valor, a abscissa, segundo valor, ordenada. Então, na hora de você manusear o plano cartesiano, você vai montar no seu caderno. Você traça 2 retas, no caso, perpendiculares, que nós vimos, são retas que formam um ângulo de 90 graus, e você faz a malha nela. Corta ela bonitinho, faz de 1 em 1 centímetro, na horizontal, na vertical. Faz várias linhas, e elas vão se cruzar. E ali você monta o seu plano cartesiano. Ali você pode treinar situações de informações. Ali você pode até fazer brincadeiras, montar figuras nesse plano cartesiano. Tá? Então, a informação que eu tenho na página 54 é montar um plano cartesiano. Foi montado, só completar. Depois, marcar o pontinho, achar o lugar em que a abscissa é 1, é ordenada é 5. Então, a abscissa é o eixo horizontal, ordenada é o eixo vertical. Está marcado ali. Então, bem rapidinho aí, por favor. Façam essas informações aí.
Na página 55, a questão de número 2, ela fala o seguinte: desenhe e marque no plano cartesiano os seguintes pontos. Então, infelizmente, você vai ter que desenhar o plano cartesiano. Se você até tiver um papel milimetrado, aquele papelzinho quadricular, é mais fácil. Mas se não houver, você vai ter que desenhar um plano cartesiano. Como é que eu faço isso, professor Jorge? Pega uma régua, traça uma retinha horizontal, marca X. Numa extremidade da reguinha, você vai traçar uma reta perpendicular. Por que perpendicular? Porque ela tem que ser uma retinha fazendo ângulo de 90 graus. Na vertical. Subiu. Vai marcar Y. Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar sua régua mesmo, contar de 1 em 1 centímetro na horizontal e de 1 em 1 centímetro na vertical. Vai marcar esses pontinhos. E vai fazer a malha quadriculada. Então, o primeiro passo é você fazer isso. Dá trabalho? Dá. Mas é bom que você tenha noção de como você vai montar. Você dá trabalho. Depois que você fizer todo esse processo, montou a malha quadriculada bonitinho, achou a abscissa que é X, botou Y que é ordenado. Isso é importante você escrever X, Y, X abscissa, Y ordenado. Isso é muito importante. Feito isso, aí sim eu vou marcar o que ele quer. Ele fala o seguinte: marque os pontos A. X é 0, Y9. Quer dizer, a abscissa é 0, Y9. Aí onde é o 0? Ó, onde começa uma régua, né? No 0? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai até 14 em X. 0, 1, 2, 3, vai até 3 em Y. Então, aqui o ponto inicial é o 0. Então, ó, abscissa 0. Cheguei no 0. Vou ver até onde vai chegar a ordenada. Está no 9. Então, esse ponto é 0 e 9. Letra B. De novo. Agora é diferente. Você vai marcar abscissa 9, ordenada a 0. Reparem que o 0 ele coincide tanto na abscissa como na ordenada. Nós dizemos que o 0 ele é a origem do sistema cartesiano. É o lugar em que tanto x, no caso a abscissa, quanto y ordenada são iguais a 0. Então, você marcaria ali, ó, B. E, finalmente, o C. O valor de x e o valor de y são iguais. A ordenada é 9 e a abscissa também é 9. Ó, 9 da abscissa, que é x. Vai ver onde se encontra com 9 da ordenada. Ali é o ponto C. O maior trabalho aí para vocês, eu creio, é você construir o gráfico. Tá? Construir um gráfico que fique até legal para ser construído, tá bom? Então, aqui vou dar um tempinho maior para vocês copiarem. Então, sexto ano, na página 55, tem um quadro interessante que fala o seguinte: organize as ideias. Peço quem tem marca-texto ou até uma caneta mesmo, lápis, passe em volta dessa informação e coloque assim, ler. Ler constantemente. Para quê? Para que a sua mente grave essa organização de ideias, que é como se fosse um resumo de todo o plano cartesiano. Então, por exemplo, ele fala o quê? Ó? No plano cartesiano, orientam-se os eixos de modo que um deles fique na horizontal e o outro na vertical. Vou mostrar a vocês isso. O eixo horizontal, chamado de abscissa, é também chamado de eixo X. O eixo vertical, chamado de ordenada, é chamado também de eixo Y. O cruzamento, quer dizer, o encontro dos eixos, no caso X e Y, abscissa ordenada, é chamado origem, que tem coordenadas, quer dizer, x igual a 0, y igual a 0. Ou seja, na origem, tanto o valor de x como de y são iguais a 0. Quando o ponto está sobre o eixo das abscissas, sua ordenada é 0. Ou seja, qualquer pontinho em cima de x, y tem que ser igual a 0. Qualquer ponto em cima da ordenada, sua abscissa é 0, ou seja, como se fosse ponto A. Por que o ponto A está em cima da ordenada? Porque a abscissa dele me deu que vale 0. Por que o ponto B
está em cima da abscissa, que ele nos informou que a ordenada é igual a 0. O ponto de abscissa 2 e ordenada 3 pode ser descrito por, então, abscissa 2, ordenada 3. Pode ser escrito como x igual a 2, y igual a 3. Quando eu ler essa informação, o que eu penso na matemática? X igual a 2, quer dizer, a abscissa, a horizontal é 2, ponto 2. Y igual a 3, a ordenada na vertical, y igual a 3. Então, eu vou ver aonde esses dois pontos se encontram. O lugar que eles se encontram é o ponto que eu quero marcar, é o lugar que eu quero encontrar, ok? Então, é muito importante ter essas informações com vocês. Então, marquem aí, anotem aí, para que você constantemente leia essas informações. Sexto ano, na página 56 tem uma informação que eu acho também muito importante. E que informação é ela? Ela tem um título de pares ordenados. Olha bem, pares ordenados. Mas quer dizer o quê? Par. Par tem que ter dois valores. Por que ordenados? Porque no plano cartesiano, ele segue uma ordem obrigatória. E que ordem é essa? Sempre a primeira informação que eu tenho é da abscissa, que é x, e a segunda informação é ordenada, que é y. Então, sempre a informação é seguida à risca. Primeiro, a abscissa, que é x, segundo a ordenada, que é y. É igual a latitude e longitude. A informação tem que ser correta em relação a elas. Latitude, longitude, latitude, longitude. Para que você possa achar o que você quer. Então, ela não pode ser trocada de hipótese nenhuma. Guardem isso, gravem isso, marca no livrinho de vocês. Par ordenado. Por quê? Seguem sempre uma certa ordem. E que ordem é essa? Primeiro valor é a abscissa, que é x. Segunda ordem é ordenada, que é y. Então, x, depois y. X, depois y. E como é que ele aparece na matemática? Vai aparecer sempre em parênteses. Sempre em parênteses. A informação que eu tenho qual é? Um valor, vírgula, o outro valor. Ou seja, o valor de x, vírgula, o valor de y. Ordenada, quer dizer, abscissa, vírgula, ordenada. Abscissa, vírgula, ordenada. Então, essa informação é muito importante. Por exemplo, pode cobrar, Miguel. Ele te dá agora, olha bem, escreva os pares ordenados, determinam cada um dos pontos do seguinte cartesiano. Olhem bem aí. Ele coloca do ponto A até o ponto H. Aí você vai ver no plano cartesiano, tem vários pontinhos coloridos. O ponto A parece estar em lilás. E qual a informação que eu tenho ali? Eu vou buscar a informação que eu tenho do ponto A. Observe que no nosso ponto A, o primeiro valor é a abscissa, que é, no caso, horizontal. É 3. E ela se encontra com uma ordenada que é o ponto 4. Então, ponto A, 3 e 4. Olha o ponto B. B parece estar em mostarda, meio laranja. A abscissa no ponto B é 6. Ordenada a 3. Então, 6,3. X, Y. Abscissa, vírgula, ordenada. Ordem sempre seguida. Par ordenado. Letra C. Letra C está em azul. Reparem que no caso, a abscissa, que é x, é 11, se encontra com a ordenada, que é 7. Então, 11,7. Letra D. Letra D está marcada em cima. Olha bem, a letra D está marcada em cima do 2 na ordenada. O que nós lemos lá na organização ideia?
sempre que tiver o ponto marcado em cima da ordenada, sua abscissa é igual a 0. Está lá atrás escrito informações. Então, D, 0, que é a abscissa, que é x, enquanto a ordenada, que é y, vale 2. Letra E. Deixa eu ver E. Está em verde. Reparem que a abscissa, o x, é o 2, enquanto o y, que é a ordenada, que vale 8. 2 e 8. Letra F. Letra F. Parece também marronzinho. A abscissa, que é x, é 7. A ordenada, que é y, vale 6. 7,6. Letra G. Está lá no finalzinho. Parece meio roxinho. Reparem que a abscissa, que é x, é 12. A ordenada, que é y, é 1. É o ponto de encontro entre elas. Então, 12,1. E a letra H está em cima das abscissas. O que nós vimos lá atrás, todo ponto em cima da abscissa, a sua ordenada, que é y, é igual a 0. Então, por esse motivo, o ponto H é 9,0. Vamos rapidinho, por favor, copiando aí, tá? Então, reparem bem. Eu falei com vocês, a segunda questão, ela pede que você monte plano cartesiano. Então, de novo, como? Duas retinhas que se encontram na origem, que é o 0. Uma horizontal, outra vertical. Entre elas, o ângulo formado é sempre 90 graus, o ângulo reto. Depois, feito isso, marquem na horizontal os pontos, pode ser de 1 em 1 centímetro, na vertical também de 1 em 1 centímetro. Façam várias linhas pontilhadas, tanto na vertical como na horizontal. Elas vão se encontrar. Aí, quando isso acontece, quer dizer que você montou o plano cartesiano. A sua marca está montada. Agora sim, ele quer que você construa, marque ali o ponto M e o ponto N. O ponto M é 0,2, abscissa 0, ordenada 2. O que nós lemos de informação, sempre que, no caso, a abscissa é 0, o meu ponto está em cima do eixo Y, da ordenada. Então, estou marcado lá o M. Ó, em cima do 2, certinho. N, 4,5. No caso, a abscissa 4, ordenada 5, marcamos. Tá o N. Depois você vai ligar o M e a N e terminamos. Ok?